Olá, pessoal! Hoje vim aqui falar sobre as cruzadas. Mas para entender esses movimentos militares, é necessário primeiramente analisar os antecedentes. Na Europa, durante a Idade Média, um pouquinho antes das cruzadas começarem, estava tendo um grande crescimento populacional. Esse crescimento foi tão intenso que gerou alguns problemas. Um deles foi que começaram a ter pessoas com fome e muitos desempregados, o que causou um aumento nos furtos e assaltos, além de alguns se tornarem mendigos. Em contrapartida, os comerciantes que compunham a burguesia, grupo este que estava em ascensão, acabou se fortalecendo por causa do renascimento comercial. Outro grupo que também foi ficando cada vez mais poderoso foi o clero. A Igreja Católica passou a influenciar mais e mais na vida das pessoas e nas decisões políticas. Já lá na Ásia, a cidade de Jerusalém, na região da Palestina, que durante a época estava sob o domínio dos árabes, foi conquistada pelos turcos, que acabaram por impedir as peregrinações cristãs nessa região. Além do mais, eles começaram a destruir os templos cristãos, e isso causou uma grande reação no mundo cristão. Para começar a entender então o início das cruzadas, vamos analisar um trecho do discurso do Papa Urbano II que ele fez no Concílio de Clermont, na França, em 1095. Nesse discurso, ele convocou o povo a lutar. Todos aqueles que morrerem pelo caminho, seja por mar ou por terra, em batalha contra os pagãos, serão absolvidos de todos os seus pecados. Mas quem seriam esses pagãos? Eram justamente os muçulmanos que dominaram Jerusalém. E a promessa do Papa, o líder máximo da Igreja, era de que aquele que lutasse em favor de Jerusalém estaria ganhando o direito aos céus, pois teria todos os pecados perdoados. Continuando. Façamos que aqueles que estão promovendo a guerra entre fiéis marchem agora a combater contra os infiéis, ou seja, os muçulmanos, e conclua em vitória uma guerra que deveria ter se iniciado há muito tempo. Nesse trecho, o Papa faz menção aos árabes, também muçulmanos, que antes já tinham dominado Jerusalém, e que a Igreja não tinha feito nada para reaver essas terras, que para o Papa eram direito dos cristãos. Que aqueles que por muito tempo têm sido foragidos, que agora sejam cavaleiros. Que aqueles que estão pelejando com seus irmãos e parentes, que agora lutem de maneira apropriada contra os bárbaros. Novamente, se referindo aos muçulmanos. Que aqueles que estão servindo de mercenários por pequena quantia, ganhem agora a recompensa eterna. Que aqueles que decidam ir não adiem a viagem, e que, uma vez concluído o inverno e chegada a primavera, se ponham em marcha com Deus como guia. Ou seja, ele marcou a data de início dessa jornada militar. E o povo gritou: Deus vult, ou seja, Deus quer. Essa convocação marcou o início das cruzadas. Mas como poderíamos conceituar esse termo histórico? Foram expedições religiosas e militares organizadas pelas potências europeias, ocorridas entre os séculos XI e XIII, com o objetivo declarado de combater o domínio islâmico na Terra Santa. Primeiro, religiosas, porque a princípio foram organizadas pela Igreja Católica, e militares, pois estavam preparados para guerrearem em nome da reconquista de Jerusalém. Algo interessante de se observar é a distância percorrida pelos cruzados, que partiam da Europa rumo à região da Palestina, que fica no continente asiático. Ocorreram várias cruzadas. As mais conhecidas foram as primeiras. Com o passar do tempo, elas foram perdendo força e não obtiveram sucesso. O caminho era muito longo e o percurso muito difícil. A viagem era feita de barco ou a cavalo, porém muitos iam a pé, especialmente os mais pobres. Lembrando que a Europa passava por uma crise de desemprego, criminalidade e mendicância. Dessa forma, os mais pobres iam lutar em busca da salvação eterna e, quem sabe, de oportunidades para melhorarem de vida. O fato é que as cruzadas foram compostas por pessoas das mais diversas categorias sociais. Mas por que essas expedições foram chamadas de cruzadas?
Do termo cruzadas, podemos extrair a palavra cruz, que faz menção à crucificação de Jesus Cristo, que ocorreu em Jerusalém. Os cruzados acreditavam que tinham chegado o momento deles carregarem a cruz de Cristo para reconquistar a cidade na qual ele foi crucificado. Por causa disso, os cavaleiros acabavam sendo conhecidos historicamente como cruzados. Porém, é importante destacar que na época essas expedições não se chamavam assim. Eram chamadas de peregrinação ou de guerra santa pelos europeus. No Oriente Médio, contudo, eram chamadas de invasões francas, pois muitos cruzados se originavam da região da França, dos francos. E quais foram as causas das cruzadas? O que motivou tais expedições militares? Foram 4: religiosa, econômica, política e social. A principal delas é a religiosa, que era libertar Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Porém, por trás desse motivo central, outros grupos sociais usaram essas expedições para se beneficiarem. Por exemplo, os burgueses, que já estavam ascendendo socialmente e economicamente na Europa, porém eles almejavam estabelecer rotas comerciais com a região da Ásia, objetivando ampliar as relações de comércio. Uma outra causa que motivou a participação nas cruzadas foi a questão da primogenitura. Na época, quando um nobre morria, suas terras passavam para o filho primogênito, ou seja, o filho mais velho. Os demais filhos geralmente não recebiam a herança. Dessa forma, esse nobre desejava conquistar suas próprias terras, e nada melhor que uma guerra para conseguir isso. Por fim, mas não menos importante, tem a causa social. A Europa sofria com um intenso crescimento populacional, e uma das formas encontradas para solucionar esse problema era levar essas pessoas mais pobres para outro lugar. Assim, a justificativa da guerra na Palestina era perfeita. Agora que já falamos sobre as causas que motivaram essas cruzadas, é necessário entender por que Jerusalém era tão disputada. 3 religiões são fundamentais nessa questão: judaísmo, cristianismo e o islamismo. Para os judeus, Jerusalém é a capital do reino de Davi, personagem importante presente no Antigo Testamento da Bíblia judaico-cristã. Além disso, Jerusalém foi o local onde o rei Salomão construiu o templo para guardar a Arca da Aliança, na qual, segundo a tradição, estavam as tábuas dos 10 mandamentos. Desse templo, restou apenas uma grande parede, conhecida como o Muro das Lamentações, o lugar mais sagrado para o judaísmo. Já para os cristãos, Jerusalém foi o local onde Jesus realizou diversos milagres, mas também foi onde ele foi traído, preso e crucificado. E, segundo a tradição, foi onde ele ressuscitou. Lá também está localizada a Igreja do Santo Sepulcro, local sagrado para os cristãos. Por fim, para os muçulmanos, Jerusalém foi a cidade para onde o profeta Maomé peregrinou depois de passar por Meca e Medina. Foi também onde Maomé, segundo a tradição, subiu aos céus e encontrou-se com os profetas, entre eles o próprio Jesus. Em Jerusalém foi construída uma importante mesquita, muito visitada pelos fiéis do Islã. Dessa forma, cada religião tinha seu motivo para querer dominar Jerusalém, e essa disputa foi bastante recorrente no decorrer da história. No contexto do início das cruzadas, tal cidade estava sob domínio muçulmano. Nessa imagem, é possível perceber o quão próximo ficam as construções sagradas para as 3 religiões. O Muro das Lamentações, sagrado para os judeus, a mesquita, sagrada para os muçulmanos, e o Santo Sepulcro, sagrado para os cristãos. Tudo isso está localizado no terreno que pertencia à antiga Jerusalém. Nessas cruzadas, foram organizadas algumas ordens militares religiosas. Teve a Ordem do Santo Sepulcro, que visava a proteção do local sagrado para os cristãos. Teve também a Ordem de Malta, também conhecida como Ordem dos Hospitalares, que cuidava daqueles que se feriam durante as batalhas. Outra ordem foi a do Templo, ou também chamada de Templários, que cuidavam dos templos cristãos em geral. Teve a Ordem de Santiago da Espada e também a Ordem dos Teutônicos, que, como os hospitalares, cuidavam dos feridos. No entanto, tudo isso teve consequências. E quais foram elas? Primeiro, enfraquecimento do sistema feudal e da nobreza guerreira, pois muitos senhores
e demais nobres investiram suas riquezas financiando as batalhas. Ao retornarem às suas terras, eles ficaram sem provisões e acabaram em crises financeiras. Houve também o despovoamento das terras do norte da Europa, devido à grande quantidade de pessoas que partiram nessa empreitada. Outra consequência, mas essa foi positiva, foi a criação de rotas comerciais pelo mar Mediterrâneo, visto que muitos cruzados iam até a Palestina pelo mar. Um exemplo de como isso aconteceu foi que em uma das cruzadas, um importante comerciante estabeleceu um acordo que determinava que ele levaria os cruzados em suas embarcações e, em troca, os guerreiros deveriam conquistar um importante entreposto comercial para ele. Tudo isso causou um fortalecimento do comércio entre o Ocidente e o Oriente, estimulando a chegada das especiarias orientais na Europa. Todas essas consequências ocasionaram um enriquecimento da burguesia e um maior contato cultural entre a Europa e o Oriente, além de proporcionar a abertura e a recuperação de estradas. Fazendo um resumo geral das cruzadas, podemos falar o seguinte: a primeira não tinha participação de nenhum rei. Foi formada por cavaleiros da nobreza e em julho de 1099 tomaram Jerusalém. A segunda fracassou em razão das discordâncias entre seus líderes, Luís VII, da França, e Conrado III, do Sacro Império. Em 1189, Jerusalém foi retomada pelo sultão muçulmano Saladino. A terceira cruzada, conhecida como Cruzada dos Reis, contou com a participação do rei inglês Ricardo Coração de Leão, do rei francês Filipe Augusto e do rei Frederico Barba Ruiva, do Sacro Império. Nessa cruzada foi firmado um acordo de paz entre Ricardo e Saladino, autorizando os cristãos a fazerem peregrinação em Jerusalém. A quarta cruzada foi financiada pelos venezianos, interessados nas relações comerciais. A quinta foi liderada por João de Brienne, que fracassou ao ficar isolado pelas enchentes do rio Nilo no Egito. A sexta ficou marcada por ter retomado Jerusalém, Belém e Nazaré, cidades invadidas pelos turcos. A sétima foi comandada pelo rei francês Luís IX e pretendia novamente tomar Jerusalém, mais uma vez retomada pelos turcos. A oitava e última cruzada foi um fracasso total. Os cristãos não criaram raízes entre a população local e sucumbiram. Analisando essas consequências e os resultados das cruzadas, é possível concluir que tais expedições militares, que a princípio tiveram motivação religiosa, acabaram sendo permeadas por interesses particulares e influenciaram diretamente nas mudanças das estruturas sociais e econômicas da época. As cruzadas, em sua maioria, não alcançaram seus objetivos e acabaram por aumentar as diferenças entre cristãos e muçulmanos. Entretanto, contribuíram para um grande impulso comercial.